pastor, eu lhe amo em Cristo Jesus, sou feliz por Deus ter me dado, além de um pastor, um amigo e um irmão. E ter me dado a família maravilhosa, a qual eu amo muito. Todas as vezes me recordo, faço as minhas orações e súplica, sabendo que não é fácil a nossa jornada. Mas nós temos uma convicta certeza que nós estamos fazendo o Senhor. Amém? Eu quero deixar um versículo aqui em Provérbios capítulo 16, versículo 3, diz assim: consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Nós só somos bem-sucedidos quando nós entregamos todas as obras na mão do Senhor. E nós temos visto isso daí. Nossa família estruturada, nossa família alicerçada em Cristo, mesmo passando por um monte de dificuldades que Ele sabe, eles acompanham as nossas aflições, mas não caem na aflição, porque Ele sabe que nossas obras eu entrego na mão do Senhor e sempre será bem sucedido. Amém? Quero lhe dar um abraço, irmão e amigo. Mais uma vez a paz do Senhor, irmãos. Amém. Pastor, eu amo o Senhor, a sua família. Eu aprendi que o significado do amor também é permanecer. Permanecer também. Às vezes a pessoa está de boca fechada, mas está permanecendo. E o permanecer dela está falando que ama também. Quero deixar um versículo aqui. Daniel 12:3, pastor, quero deixar no teu coração. Os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que há muito ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Amém? Deus continue abençoando o Senhor, a sua casa, a sua família. Em nome da minha família que está presente aqui, também ali a congregação Boa Vista, quero deixar também essa pequena lembrança aqui. O Senhor vai ser. Pastor, eu confesso que eu tinha uma palavra aqui no meu coração, eu não vou dizer no meu coração, mas falei assim, essa palavra cai muito nele. Mas quando eu dobrei o joelho e olhei para aquele versículo, o Espírito Santo falou comigo: meu servo tem sido luz. E eu vi a mensagem sendo pregada, da forma que foi pregada, e realmente, pastor, o Senhor tem sido luz onde tem passado. E vem um filme de tanta coisa na nossa mente, parece que todo ano Deus ressuscita alguma coisa em nós. E eu louvo a Deus, pastor, porque muitas vezes é para nós continuar colocando em prática aquilo que nós aprendemos. E eu também aprendi muito com o Senhor. Eu lembro uma das lições, estávamos ali indo para a igreja, a gente tinha saído, meu cunhado estava junto com o pastor Alex, e havia acontecido algo, e como foi ministrado aqui, e o Senhor não deixou a razão tomar conta, a emoção tomar conta, e na hora ali o Senhor falou: para na igreja, deixa eu aqui que eu preciso orar. E nós saímos ali, meu cunhado ficou assim, falou assim: nossa, que homem de Deus, porque ele poderia ter muito bem entrado na razão, e com razão, mas ele sabia que o nome do Senhor estava em jogo. Então, pastor, eu louvo a Deus pela sua vida, é sempre uma alegria para mim poder estar aqui. Eu tenho o Senhor como um pai espiritual também para mim. Eu fico feliz de ver todos esses obreiros, futuros obreiros, como o presbítero Cláudio aí colocou, também recebendo o que eu tinha recebido também do Senhor, que Deus deu também, ao seu coração para ministrar a nós. E eu quero dizer que eu amo o Senhor, amo sua família. E aqui eu quero deixar uma singela lembrança da nossa sede regional, representando o nosso pastor Zé Fernando. Que Deus continue te abençoando, meu pastor. Salve, irmão, com a paz do Senhor, amém? Amém! Vou receber a palavra, essa luz, né? Graças a Deus. Irmãos, eu também quero deixar aqui, a palavra que eu conheço do nosso pastor Alessandro. Agradecer a Deus pela vida dele. Salmo 100 fala pra gente fala pra gente entrar na casa do Senhor com louvor, e ação de graça, No 116:12 fala que darei ao Senhor pelos benefícios que ele tem feito. E aqui estamos, tentando fazer alguma coisa, pastor? O modo que a gente faça, ainda tem muita coisa para fazer,
Graças a Deus. E que o Senhor Deus abençoe o Senhor sempre, sua família. O Senhor é alvo da minha oração. Né? Cada um de vocês são lembrados das minhas orações. Sara, né? Sara, Deus tem um futuro maravilhoso para você, Sara. Pode crer, Sara. Falando pelo Espírito Santo de Deus. Continua firme na presença de Deus. Deus tem algo para entregar na sua mão. Viu? Luz. Deus está cuidando de você. Deus vai cuidar de você. Não se preocupe não. Não se preocupe não, que situações dá a entender que coisas não vão, mas vão, porque quem prepara é Deus. Viu? Não envolve coisas materiais que a gente olha e pega, não. Deus está preparando. Você vai contar o testemunho, talvez ele não esteja nem perto, que Deus glorifica o nome dele, não do homem, né? E o Azar também, né? Mas está chegando lá você, né? Mas a Sara está já um pouquinho na frente. Glória a Deus, irmãos. Mandou bênção para os meus filhos, mandou para mim. Pastor? Glória a Jesus. Eu quero ler o Salmo 128. Diz assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e busca andar em seus caminhos. Aí o 2 fala: comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Não tem trabalho melhor do que trabalhar para Jesus. Não tem. Materialista já pensa no trabalho secular. Trabalho para Jesus não tem melhor. Eu admiro uma pessoa que se entrega de verdade na obra do Senhor, para fazer a obra dele. Eu estou orando e Deus vai preparar esse dia, porque não tem coisa mais sublime do que pregar a palavra de Deus, do que poder alimentar vidas nessa terra, porque esse é o maior tesouro do ser humano. Não é ouro e nem prata. E isso nosso pastor Alessandro tem feito, alimentar vidas. Se entregar para a obra é a coisa mais linda que tem. Pastor não é trabalho, pastor não sei o que, não sei o que lá. Tem que ralar, rapaz. Se você soubesse como um pastor soa para cuidar de pessoas, só Deus sabe. Não é fácil, né? Vai falar com o psicólogo para você ver o que ele vai falar para você. Com certeza ele chega em cada mulher, agora é a sua vez de falar comigo, né? Fala um pouquinho comigo aí, que você também é psicóloga, né, pastor? E o pastor é diferente. Pastor, Deus abençoe o senhor, viu? Deixa eu pegar aqui a bênção aqui do Nova América. É em nome da minha família e de Nova América, ali a congregação Jardim Nova Europa, Jardim Nova América. Entrega para o senhor isso aqui com muita felicidade, com alegria no coração. Um abraço. Glória a Deus. Vamos ouvir agora Pastor Manuel, representando Balança, Rio de Janeiro. Bem, pastor, glória a Deus. Eu já preguei, negócio é entregar, né? Vamos para pregar de novo? Mas é só como é que é, pastor? É só entregar, né? Amém. Pastor, nós somos muito gratos a Deus pela vida do Senhor. Eu não preciso nem falar muito, porque eu creio que as atitudes da gente falam mais. E o Senhor sabe que a gente ama o Senhor de coração. Eu e minha família, né? Ali a Balança, Rio de Janeiro. E eu quero deixar aqui um versículo ao Senhor, na carta de 3 João aqui, que diz que: amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo que lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. É isso que eu tenho para oferecer para o Senhor, pastor. A minha oração para que tudo corra bem na sua saúde, na sua família, no ministério, né? Tudo corra bem. Eu sou muito grato a Deus. Eu quero chamar aqui o meu filho Davi, que também é um membro ali da igreja, né? Chamar aqui o membro da Balança, para entregar aqui uma lembrancinha da filial em nome aqui da nossa... Quero saudar a todos mais uma vez com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Meus amados irmãos, quero deixar aqui também essa singela lembrança, toda vez que eu lembro dessa data, né, irmãos, do aniversário, porque nós, aqui nesse mês de abril, nós somos presenteados 3 vezes, né? Porque primeiro vem a nossa irmã Gessiana, aí depois vem o pastor Alessandro, e na sequência vem a princesa Sara. O Azaf é daqui a pouquinho, mas também entra no bolo, né, Azaf? Então, pastor, quero louvar a Deus pela sua vida, e sempre lembre, irmãos, né? Ore mesmo, ore pelo seu pastor, né? Eu
tenho um carinho muito grande por essa família pastoral, né? Eu lembro em momentos difíceis ali, a qual eu e minha esposa passávamos, e Deus ali levantou esse casal, né, para orar por nós, e Deus deu um grande livramento. Então, irmãos, continue sendo, você vê aqui tantas palavras maravilhosas, né? Nós estamos ali na nossa igreja sede, dando ali um estudo acerca da teologia pastoral. E quantas coisas, irmão, nós temos aprendido ali e muito mais na vida desses homens de Deus, né? Então, irmãos, continue cuidando do seu pastor, continue amando ele, continue respeitando ele, continue apoiando ele, continue segurando nos braços, assim como Arão e Hur segurou nas mãos ali de Moisés para que a batalha fosse vencida e o nome do Senhor fosse exaltado e glorificado. Seja Arão e Hur nesses dias, seja Arão e Hur nesse tempo presente, porque os pastores, eles são um canal de bênção, mas ele conta com a ajuda da igreja e dos fiéis. Quero deixar aqui, pastor, essa palavra ao seu coração, aqui em 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo de número 58, que diz: portanto, meus amados irmãos, sedes firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, pastor, o vosso trabalho, irmão Gessiano, o vosso trabalho, Sara, o vosso trabalho, Azaf, jamais serão em vão, em nome de Jesus. Amém, meu pastor? Quero aqui deixar uma singela lembrança da minha família e da nossa amada congregação de Presidente Altino, a qual estamos ali, né? E foi pela mão de vocês que nós estamos ali, todo o nosso pastor presidente. Então deixe essa singela lembrança e as palmas glorificam o Senhor. Amém? Aleluia. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amado pastor Alessandro, estava falando com o presbítero José ali, falei, irmãos, eu já estou tremendo, as mãos estão suando. Você fala, as pessoas pensam que vir à frente e falar aquilo que Deus tem nos direcionado para o nome de Deus, as pessoas pensam, é tão aleatório, né? Mas são nós que estamos na frente para poder saber. Primeiramente, queria falar para essa família, se vocês soubessem o quanto vocês são amados, não só pelo Senhor, mas por nós também. Sara, Zaf, pastor Alessandro, mãe de Ciano. A palavra nos diz assim, irmãos, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. O apóstolo Paulo expressa aqui a maneira correta de ser exemplo. Eu louvo a Deus pela vida do Senhor, pois verdadeiramente o Senhor tem sido exemplo para nós. Eu tive o privilégio, a oportunidade ali de ser pastoreado, tantos homens de Deus, passei alguns anos ali ao seu lado ali, e quantas vezes a gente ia buscar a Sara na escola, a gente ia conversando, e você olhava para mim e falava, meu filho, quando você for pastorear, e eu confesso para o Senhor que eu pensava assim, o que é que o pastor está falando, meu Deus, não quero esse negócio não. Você leva as pessoas conforme a Bíblia tem orientado, e há um momento ali, irmãos, que as coisas apertam, é dentro de casa, às vezes tem 5, tem 7, tem 10 pessoas, mas cada um tem um pensamento diferente. O ensinamento é dado no coletivo, mas apenas alguns tomam posse daquilo que tem sido ensinado. E o pastor Manuel falou algo muito interessante. Alguns são adubados, colocam tantas coisas, mas não crescem, outros apenas uma palavra. Eu cheguei no ministério em 2007, me converti, aceitei Jesus em outubro de 2007, me batizei em agosto de 2008, pela misericórdia do Senhor. Nós somos fruto daquilo que o Senhor tem plantado também. Então a melhor maneira de ensinar, eu aprendi com o Senhor, é sendo exemplo. E o Senhor tem sido exemplo, não só para mim, mas para toda essa igreja. Que Deus continue abençoando o Senhor. E tudo que o Senhor tem plantado são frutos bons. A árvore é conhecida pelos frutos. E seus frutos estão aqui, está sendo visto em nome de Jesus. E eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Que Deus siga abençoando, que Deus siga fortalecendo e que Deus cumpra tudo aquilo a qual Ele tem planejado, programado e colocado lá no céu. Porque querendo ou não, todos à volta irão ver o homem que Deus tem levantado. Então essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. É a melhor maneira de se fazer sendo exemplo. E o Senhor é exemplo para esse ministério. Em nome de Jesus, agradeço a minha rica oportunidade. Em nome de Jesus.
irmãos da igreja com a paz do Senhor Jesus? Falta as palavras, né? No momento desse tão sublime, né? Não sou muito bom com palavras, mas o pastor sabe que eu amo o Senhor de todo o coração, não só o Senhor, mas toda essa família, né? Cada um peculiar para Jesus. Sou grato, pastor, pela vida do Senhor. Sou grato por o Senhor ser o meu pastor, por me pastorear, por me ensinar, por cuidar de mim, não somente de mim, mas também a minha família, né? Somos gratos, pastor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem, os momentos de oração, de jejum, pela minha família, pela minha casa. Sou grato, pastor. E eu quero deixar aqui também um verso bíblico, que encontra em Salmos 52:8, diz assim: eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Deus, confio no constante amor de Deus, para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei pelo que fizeste, esperarei no teu nome, pois o teu nome é bom, e eu te louvarei na presença dos teus santos. Amém, pastor? Sou grato. E também uma singela lembrança da minha família e da congregação de Biritiba Mirim. Amém? Glórias a Deus, eu também salvo a Maria Igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Que noite gloriosa, esse dia que Deus preparou nas nossas vidas. Também vem aqui meu pastor, né, também deixar uma palavra. Eu já tinha deixado uma palavra interessante, né? Lucas capítulo 11. Também aqui Deus colocou no meu coração, 1 Coríntios capítulo 4, no verso de número 16, que diz assim, meu pastor: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. É interessante que eu fui procurar o significado dessa palavra, pastor. Porque a gente vê a palavra aqui e não entende, e ela tem um fundo. Ela quer dizer aconselhar de forma amável e com amor, visando a edificação espiritual do próximo. E é interessante que no capítulo, né, ele vai falar sobre ministros de Cristo. Então, quando eu olho para o Senhor, eu vejo Cristo, o ensinamento de Cristo, a qual ele passou ensinando aos discípulos, chegou até o Senhor, uma bandeira gloriosa nos Estados Unidos. E eu louvo a Deus por ser pastoreado, e muito mais que pastoreado, ser aconselhado dentro da palavra de Deus. Cada dia mais, o Espírito Santo de Deus continue dando graça, saúde, força, tanto física como espiritual, ao Senhor, nossa querida irmã Gessiana, a Sara já. Chama aqui a minha esposa Santuza, né? Também vai trazer uma lembrancinha à família. Deixa aqui ao Senhor uma pequena gratificação também, né, pastor de amor. Glória a Deus, quero também saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, é uma alegria poder estar aqui parabenizando o Senhor, meu pastor. É uma alegria, meus irmãos, a gente poder ter pastor. Quero deixar aqui um versículo em Jeremias. Glórias a Jesus. Meus irmãos, coisa boa é ter um pastor. Eu queria também já deixar também algo que arde no meu coração. Não creia, não dê ouvidos e atenção a uma das maiores mentiras que o diabo tem contado: eu não preciso de pastor. Não ouça as mentiras que o diabo conta: eu não preciso de uma igreja. Deus instituiu a igreja. Deus levantou pastores para nos ensinar. Só estou aqui hoje para a glória de Deus, por causa de Cristo, de Deus, e porque Deus levantou um homem como este para nos ensinar. Meu pastor, eu queria dedicar ao Senhor o seu coração Jeremias 17, verso 5, que diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele
é como a árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. É um versículo, meu pastor, que arde no meu coração, porque eu vejo isso como se cumprindo na vida do Senhor. E isso me faz lembrar de tantos ensinamentos, mas um dos maiores que o Senhor sempre me ensinou: confiar no Senhor, confiar em Deus, em todo momento, em todo tempo. E eu sou grato a Deus pela sua vida, meu pastor. E eu queria dizer, eu te amo, meu amado pastor. E queria deixar aqui também uma singela lembrança. Glória a Deus. Peraí, está aqui. Aleluia, aqui. Em nome da minha família, também do grupo de louvor, por tudo que o Senhor tem me ensinado e como gratidão à vida do Senhor, meu pastor. Glória a Deus. Aleluia. Como é bom, meus irmãos. Se tem algo que eu tenho aprendido é o valor da honra, o valor de honrar aqueles que têm sido tão fiel ao ministério, ao chamado de Deus. E é com muita alegria, meu pastor, que eu quero deixar o texto que o apóstolo João, o apóstolo do amor, diz ao seu amigo Caio. E hoje eu queria direcionar ao Senhor, meu pastor, que o Senhor me permite chamar de meu amigo também, né? O apóstolo João, ele fala: amado, espero que te vá bem em tudo, na saúde, em todas as áreas, né? Aqui na minha versão ela fala assim: espero que esteja bem fisicamente, tão sadio quanto é forte em espírito. E meus irmãos, eu posso dizer, porque a gente vai acompanhando, andando com o nosso pastor, e eu sempre vi isso, um homem de um espírito forte, que nunca deixou a circunstância parar. Ah, tem condição? Vamos fazer a obra. Ah, tem condição? Vamos fazer a obra também. Eu nunca vi o meu pastor parando porque tinha condição, não tinha. Sabe? E são tantos detalhes. Às vezes eu converso com a minha esposa, às vezes eu falo: nossa, como eu admiro meu pastor pelo jeito que ele nunca esquece nada. Às vezes a gente acha que ele esqueceu, daqui a pouco chega um áudiozinho e fala: irmão, lembra disso aqui. Isso me admira, porque além de ele ser um homem de Deus, alguém que fala ao nosso coração, sempre tem uma palavra de Deus, sempre nos orienta na palavra, é um homem de Deus que tem dado a excelência naquilo que Deus colocou nas suas mãos. E isso me inspira, meu pastor. Sabe, eu ainda não sou um pastor, estou caminhando para isso, mas o Senhor é um exemplo para mim. E quando eu estiver pastoreando uma igreja, um rebanho, eu vou lembrar de tudo aquilo que o Senhor me ensinou, porque o Senhor me inspira, o Senhor me ensina, e eu admiro o Senhor por todos os ensinamentos, por todos os áudios, por todas as mensagens. Eu amo muito o Senhor. Eu amo muito o Senhor, e eu quero deixar uma singela lembrança da minha família, do Jardim Europa, para o meu amado pastor. Desta família abençoada, né, a qual nós amamos, né, todos os dias, né, nas nossas orações, aplicamos, né, porque, né, como já foi falado aqui nesta noite, vida de pastor não é fácil, né, como o nosso pastor Sérgio fala, sempre ministra lá, às vezes é para entender uma cabeça do pastor, e o pastor tem que entender as cabeças de todas as ovelhas, né? E o Senhor, ele tem a cada dia sustentado, né? O Senhor, a irmã Gessiana, a Sara, o Azaf. Aí nós temos visto, né, os frutos aqui, né, em nome de Jesus, né? O Senhor tem uma responsabilidade, não só daqui, mas de administrar, né, todas as nossas 14, né, congregações, né, e Deus tem capacitado, né, em nome de Jesus. E eu quero deixar aqui, né, o versículo a qual o Senhor gerou ao meu coração, que está lá em Hebreus capítulo 13 e o versículo 17: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso
não vos seria útil, né? Então esse é o nosso papel, né? E é o papel do nosso pastor, né? De velar por nossa alma, que nós como ovelhas, né? Não podemos fazer a obra do Senhor para que o pastor, né, não possa fazer gemendo, né? Em nome de Jesus, que possamos, né, fazer a obra do Senhor com alegria. E aqui quero deixar uma singela lembrança de Santa Maria e já digo de Jesus, amém? Glória a Deus, Santa Maria, Igreja Capaz do Senhor, amém? Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor, né, pela vida do nosso pastor Alessandro, né, essa família abençoada, que eu tenho uma estima muito grande, eu e minha esposa, e com certeza o Senhor vai continuar abençoando essa família, usando essa família como exemplo para nós, em nome de Jesus, porque Deus é fiel, né, irmão, para toda a sua palavra, né? Confesso, quando eu cheguei ali na igreja, quando eu me converti, era o nosso pastor Alessandro, né? Eu era um pouco jovem, né? Mas estamos aqui renovados em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queria deixar uma palavra também, um versículo ao coração do nosso amado pastor, que diz assim, em Josué capítulo 1, verso 5, que nos diz assim, a palavra do Senhor: ninguém te poderá fazer frente em todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, serei contigo e não te deixarei, nem te desampararei, em nome de Jesus. Esse versículo, esse capítulo que eu deixo para o nosso amado pastor, amém?